fazendo delivery no primeiro ano de fábrica, não tinha garrafa. Então, assim, tudo caminho inverso. Da onde a gente tirou de fazer um delivery? É um serviço, né? Uhum. Esse serviço, acho que vem um pouco dessa herança da gastronomia, do restaurante. Você tem uma herança de serviço ali, né? Que vem na fábrica junto. Então, vender cerveja pra gente, ela inclui sempre um serviço junto. Não é só o produto que você bota na prateleira. É um produto que você tem que cuidar como ele chega até a ponta. Então, o delivery foi isso, um caminho inverso. Só tinha gente e uma outra grande indústria do mercado fazendo. E a gente queria concorrer em concursos de cerveja e falaram que a gente só conseguia mandar em garrafa. Foi aí que a gente engarrafou a cerveja. Caramba, que louco isso, né? Aí, Rodrigo. Isso foi meio cômico, né? Vamos engarrafar aqui pra gente mandar pra concurso. E no primeiro que a gente mandou, já ganhamos 4 prêmios. Galera do Papo de CEO, hoje estamos novamente com uma presença ilustre da Bianca Buzin, da Cervejaria Noi. Bianca, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa. Bianca já esteve aqui, então se você quiser ver o outro podcast que a gente já gravou, scrolla aí pra baixo, acha aí, tá aí, Bianca Buzin. Cara, ficou muito bom. E agora a gente vai ter um outro overview da Cervejaria Noi, um pouquinho da Bianca. Bianca, pra gente começar, explica aí um pouquinho do que é a Cervejaria Noi, pra galera entender o que você faz, qual é o teu business. Então, a Cervejaria Noi é uma empresa familiar, né? A gente começou como um restaurante. Nossa família é do ramo de restaurante há mais de 45 anos. E a gente, com os restaurantes próprios, a gente queria vender cerveja artesanal. A gente se encantou pelo produto, sabia que o cliente ia se encantar também. Então, a gente começou o Restaurante Noi em 2008 para atender os clientes com a nossa cerveja da casa, já inaugurando a fábrica logo em 2011. Então, nosso objetivo era proporcionar para o cliente um produto diferenciado através do serviço do restaurante, o que veio depois a inaugurar nossa fábrica própria. Legal. E uma coisa bem interessante da sua família é que é uma família de imigrantes, né? Vocês vieram, né? Ou melhor, né? A sua família, né? A geração anterior veio para o sul para tentar a vida aqui da Itália, veio da Itália para tentar a vida no Brasil e começou dali, né? Sim, a nossa família veio em exatamente 1891 da Itália como agricultores. Eles eram pequenos agricultores. Noi é nós, em italiano não é à toa, né? Aí foram para o Rio Grande do Sul, onde a família pudesse crescer junto com a terra, no plantio, na colheita. Então, eles foram lá e leite, soja, a produção que existe até hoje numa pequena terra da família. E o meu pai, um cofundador da empresa, saiu do Rio Grande do Sul numa época de grande seca para procurar melhores condições de vida no Rio de Janeiro. Começou como garçom, passou para gerente, trouxe grande parte da família, muito grande parte da família. E hoje a gente tem uma rede familiar também de restaurante. Então hoje são 11 casas, sendo 6 da família. Legal. A gente tem uma similaridade muito forte nessa questão familiar, porque a minha família também veio assim. Meu pai, ele era espanhol, ele veio para o Brasil para tentar a vida, também veio como garçom, montou restaurante e assim conseguiu constituir toda uma dinâmica de rede de restaurante, depois foi pro hotel, fez um monte de coisa. Dá muito orgulho da história, né? Muito. São mãos muito conquistadoras, né? Boa. E aí uma coisa que ficou muito... que ele também acabou tendo essa conexão, como a gente estava dizendo, meu pai também veio para cá como garçom, e aí ele veio, sei lá por que história, acho que eu também estava tendo muita influência para vir para cá, e ele também veio como garçom, aí montou... Gente, admiro tanto isso. Eu também, cara. Ele montou também restaurante? Montou um restaurante, aí montou, na verdade, 6 restaurantes aqui no Brasil. Nossa! Trouxe 2 irmãos, e depois começou a enveredar um pouco mais, aí teve hotel, algumas coisas assim, e aí no final da vida ele resolveu vender tudo. Desfez tudo. É uma opção, né? Tanto é uma coisa legal que eu vejo muito vocês, porque eu fui criado nesse ambiente também familiar de restaurante. Fui criada dentro de restaurante. E eu tenho muita vontade de ter restaurante, cara. Ai. Todo mundo faz essa cara. Será mesmo que você quer?
Mas eu tenho uma opção, tenho uma estratégia de vida. Eu só vou abrir depois que eu relaxar dos outros negócios. Tem duas perguntas, tem uma afirmação, você tem propriedade pra falar que já conhece um pouco do negócio, né? Tem propriedade pra falar, eu sei como é um pouco. Porque o nosso pai, pelo menos o meu, ele leva tudo pra casa. Então, desde quando eu cresci, respirando restaurante, né? E tem outra coisa que, assim, é por hobby ou é por profissional? É uma pergunta interessante. Eu acho que é um pouco dos dois. É mistura, né? É uma mistura. Eu, na verdade, eu vejo no final, assim... No final da vida, não. Antes disso. Mas eu acho que em algum momento eu quero montar... Eu não monto agora porque eu acho que o restaurante, para ele dar certo, dependendo do tamanho dele, você precisa passar por alguns struggles, né? Você precisa passar por algumas barreiras, algumas provas de fogo que dependem muito do dono. Depois, como qualquer negócio... Mas você é um bom estrategista, né? Você trabalha com isso. Você não ia fazer um negócio também... Tipo, você já ia com uma estratégia, né? Quem vai ser esse restaurante na fila do pão? Quem que eu quero que ele seja, né? Você não ia abrir por aventura. Não é igual uma pessoa que gosta de ser... Isso que me dá arrepio, assim. Eu amo cozinhar. Vou abrir um restaurante. Totalmente diferente, entendeu? Eu amo fazer cerveja. Vou abrir uma fábrica. A gestão é totalmente diferente do processo criativo. Tem que ter os dois, né? É muito importante os dois. Como muitos cervejeiros já abriram, cara muito bom criativamente, mas abre o negócio e não consegue fazer a gestão daquilo. E você deve ver muito nisso, né? Porque eu imagino que muita gente deve bater na tua porta pra falar, putz, vou abrir um restaurante. E você tá com 11, né? A gente tá com 11, sendo 3 franquias. Como é que é a gestão disso, né? Então, a gente não tomou... A gente pensou num processo de entrar numa estruturação de franquia, consultamos empresas que fazem isso especificamente, que é muito específico o mercado, né? A gente preferiu não dar espaço esse ano. Não impede a gente de tomar espaço depois. Porque existe uma viabilidade do negócio que, a partir de tantas unidades, você começa, entendeu? Começa a ganhar dinheiro naquilo. E a gente já fabrica cerveja, isso toma muito nosso tempo. Sim. É uma decisão importante. Eu quero estruturar para franquia, pra quê? Aí tem tudo isso. Assim, tipo, oportunidades tem de todos os lados, né? Muita gente quer abrir uma franquia. A gente tem cervejas ótimas para produzir. A gente entrou no mundo destilado e tem casa própria. Nossa. Já são 4 frentes. Destilado, cerveja, casa própria e franquia. Então a gente preferiu não dar o passo da franquia agora. Boa. Vou pegar esse teu gancho aí pra gente falar um pouquinho da Noi. Tá. E aí pra galera que tá escutando a gente, vamos explicar essas 4 frentes de negócio. A gente tem a cervejaria, conta pra gente, como é que tá essa questão da cervejaria? Vocês distribuem as cervejas, não só para os seus restaurantes, mas também aberto, né? Voltando um pouco de onde a Noi começou como um restaurante. Então, a nossa família veio com a história do restaurante. O fundador, ele veio do Rio Grande do Sul como garçom. Há mais de 45 anos atrás, abriu a primeira garçom, gerente, abriu a primeira churrascaria, trouxe a família lá do Sul e a gente foi fazendo uma rede de restaurantes da família, entre churrascaria e pizzaria. Beleza. Foi aí que em 2006 ele provou o produto artesanal, cerveja artesanal em 2006, era muito ainda cru o mercado. E nossa família é muito apreciadora de vinho, porque nossa origem também é italiana. E aí, ao provar, ele falou, com um paladar um pouco mais apurado, ele percebeu que aquele produto era muito bom e que o cliente ia dar valor para aquilo. Então falou, vamos abrir um restaurante vendendo cerveja artesanal. A gente não produzia ainda, era uma produção em outra fábrica, com o nosso cuidado e o nosso nome. Então, a Noi surgiu como restaurante, já vendendo, provocando a experimentação e a informação para o cliente, porque ninguém sabia direito o que estava consumindo. Ainda tinha o tabu de artesanal mais forte, artesanal mais cara, é mais alcoólico, é quente. Quente é um negócio relativo, né? A gente gela o quanto a gente quiser. Então, vários tabus que a gente foi quebrando paradigmas do que era o produto e participando da ascensão do mercado. Então, em 2008, inaugurou a primeira Noi. 2011 a fábrica. Então, 2008 com a ideia já de abrir a fábrica e hoje a gente tem 11 casas Noi. Caramba, muito legal. E nas cervejas vocês têm alguns rótulos e esses rótulos vocês distribuem
supermercado, se as pessoas quiserem comprar, pode ir lá no supermercado comprar. Como é que é a proporção disso? Sim. O maior consumo é por restaurante ou já é direto por distribuição? Então, a pandemia, ela trouxe várias coisas pra gente, eu olho muito com um olhar positivo, né? Sim. A distribuição, ela mudou também na pandemia. Nosso maior peso são as casas próprias e também distribuidores. A gente tem representantes em regiões do estado do Rio que, a partir de uma quilometragem, a gente bota distribuidores. Até certo ponto, a gente faz venda própria. Então, tem um time de vendas que vende direto para PDV, então para locais, estabelecimentos, bares e restaurantes. A gente também vende para mercados, então AS, né? Então, autosserviço, AS, restaurantes, através do nosso time próprio. E os distribuidores fazem delivery de shopping, eventos. Então, o evento foi uma estratégia importante para a gente construir marca no Rio de Janeiro. Pô, demais, assim, vocês estão muitos. Uma coisa que eu acho muito legal é a chopeira, né? Aham. Que é muito conhecida, né? O delivery de shopping. É. E a gente brinca que começou tudo o caminho inverso, que é o que eu comentei com você uma vez. A gente tem alto poder de execução. Segundo o nosso sócio, né, o que a gente fez até agora com muita energia e deu tudo certo, mas a gente começou tudo o caminho inverso. Então, restaurante para vender artesanal para fazer a fábrica. Aí a gente inaugurou uma fábrica já com uma certa robustez, tanques grandes e um restaurante no meio. E já fazendo o delivery no primeiro ano de fábrica. Não tinha garrafa. Então, assim, tudo caminho inverso. Da onde a gente tirou de fazer um delivery? É um serviço, né? Uhum. Esse serviço, acho que vem um pouco dessa herança da gastronomia, do restaurante. Você tem uma herança de serviço ali, né? Que vem na fábrica junto. Então, vender cerveja pra gente, ela inclui sempre um serviço junto. Não é só o produto que você bota na prateleira. É um produto que você tem que cuidar como ele chega até a ponta. Então, o delivery foi isso, um caminho inverso. Só tinha gente e uma outra grande indústria do mercado fazendo. E a gente queria concorrer em concursos de cerveja e falaram que a gente só conseguia mandar em garrafa. Foi aí que a gente engarrafou a cerveja. Caramba, que louco isso, né? Aí, Rodrigo. Isso foi meio cômico, né? Vamos engarrafar aqui pra gente mandar pra concurso. E no primeiro que a gente mandou, já ganhamos 4 prêmios. Não, vocês são mega premiados, né? Assim, tem vários rótulos que ganharam mais de um prêmio, né? Mais uma vez. Sim. Tem cerveja com mais de 11. A gente hoje conquistou a artesanal mais premiada do Rio. A gente não usava isso até o momento que eu cuido também um pouco do marketing. Boa. E eu parei e falei assim, calma aí. Tem outra artesanal com essa quantidade de prêmio que a gente tem? Eu fiz um levantamento de todas do estado. E aí eu fiz a soma, a gente já era 2 anos e nunca tinha usado. Caramba. E nem sabia que a gente era. Aí na soma a gente viu que era. Isso foi consequência, você vê. Eu não peguei um alvo ali naquele canto e falei, vou contratar para ganhar prêmio. Não, a gente tem a nossa competência, o capital humano lá, que a gente selecionou antes para ter a qualidade do produto. Boa. E, consequentemente, fomos ganhando prêmio e conquistamos hoje esse status de mais artesanal mais premiado. E aí, qual é o rótulo que vocês hoje são mais premiados? É uma da linha da cerveja. Uma da linha principal da cervejaria, que isso é inusitado. Tem muita fábrica hoje, não tô falando mal do coleguinha, né? Que a gente não gosta de falar mal, mas existe uma estratégia no mercado que bota um foco em ganhar prêmios, às vezes com cervejas sazonais, cervejas que nunca ficam na linha. É só pra ganhar, né? Pra ganhar. E depois o cliente, como que ele vai ter acesso àquele produto? Então, a gente tem muito orgulho de a mais premiada ser uma cerveja de linha, que é a Avena, uma de aveia com notas de notas de mel de laranjeira. E essa é a mais premiada, tem mais de 11, 12 prêmios. E me conta aquela história de novo, que eu acho mal barato. Eu tava tentando lembrar da nossa última conversa. Isso, na verdade, você me contou quando eu conheci sua fábrica lá. Uhum. Que você falou que, na verdade, tem uma dinâmica ali das cervejas, você e sua irmã, né? Tem uma questão dessa. Tem. A empresa é familiar, né? Sim. É um family business, é uma empresa familiar. E tem uma cerveja com o meu nome, Bianca, que por coincidência ela fala um pouco do estilo também, que branco em italiano é bianco, né? Bianca. Uhum.
E o estilo é Weissbier, que em alemão é branco também. E aí, coincidentemente, tem Bianca, que é meu nome, e tem o estilo, que é branco. E minha irmã tem uma cerveja Bárbara, que também é do nome da família. E a gente fez uma com o nome do meu avô, que é Fiorello. Então, tem várias cervejas com o nome da família. Você acredita muito que esse storytelling que você acaba carregando, que é muito autêntico, assim, visivelmente você não faz isso por marketing, mas tem um efeito colateral disso. Tem. Você acha que esse storytelling acaba cativando mais? Você acha que isso hoje é uma estratégia de marketing para vocês ou não? Eu acho que existem conjuntos de estratégias de marketing. Ela não é a única, como também a artesanal, mas não é a única, né? Ela é uma consequência do nosso trabalho. A gente usa um marketing muito genuíno, que é o nosso storytelling, que a gente viu força nisso para usar como marketing, sim, porque cria uma empatia com o cliente, né? Ele acha interessante, a história inspira, você impacta as pessoas. Sim. Porque pequenos empresários que viraram donos de restaurante, eram agricultores, conquistaram pelas próprias mãos alguma coisa. Então, isso impacta e inspira as pessoas. Então, eu acho importante, porque quando a pessoa toma a nossa cerveja, ela tem aquela lembrança de força, de superação, de coragem que a gente passa. Mas é um conjunto de estratégias, nunca é uma coisa só. E o nosso storytelling é uma peça importante. E falando das dinâmicas de produtos, então a gente falou da cerveja, e aí a gente tem os restaurantes, que são 11, e hoje eles estão no estado do Rio e você vai começar a fazer franchising também. A gente tá no nosso radar, mas hoje não é nosso principal foco, exatamente porque chegou aí nosso queridinho gin, né? Que é um mercado totalmente também igual franchising, igual cervejaria e restaurante, é outro mercado. O mercado de destilados, apesar de ser bebida alcoólica, é pitch de venda, assim, outra força de venda que você tem que ter, outra estratégia de entrada de mercado, de posicionamento de marca. Então a gente está agora focado no destilado, no gin. Que é o gin Ion. Isso, Ion, os dois. Isso que eu ia te perguntar, é Ion, Ion, qual que é? Ele não tem um acento, então você falou certo, Ion, mas seria Ion, que eu queria ter trazido a garrafa, mas é Noi ao contrário. Ah, verdade, cara, legal. Então essa foi a ideia, essa brincadeira, da gente não usar a marca só, a gente usa a marca Noi porque a gente criou Destilaria Noi. Então, em italiano, Destileria Noi, e a gente não quer fazer só o gin, a gente quer fazer outros produtos destilados. Quer abrir também para mais frente. Sim, então esse é o nosso foco hoje. Boa. E aí o foco de vocês é mais então na produção de produto do que ponto de venda, do que restaurante? Não tem, na verdade existe uma gestão deles dois. Então, por isso que, graças a Deus, a gente está crescendo, a gente cresce hoje o time de dentro da Noi, a gente contrata cada vez mais competências, então a gente criou um setor para o gin. Legal. Eu não sou especialista em gin, mas a gente procurou o melhor consultor de destilados do mercado do Rio de Janeiro. Então, a consultoria vem desde o início da marca, eu não estou sozinha, né? E a gente não podia se aventurar num novo produto, né, sem chamar a pessoa que a gente acha que podia dar melhor suporte para crescer nisso, né, para evoluir. E agora a gente fez uma representação também de venda separada para o gin. Então, existe um setor agora para o gin. Como também existe o setor da gestão das casas, que tem grande peso nas nossas vendas, que foi uma estratégia a gente ter casa própria, né? Porque você acaba produzindo e já tendo o teu canal de venda que consome, né? Sim. Inclusive, eu até tinha falado isso com você anteriormente, mas a estratégia de franchising para vocês cai quase como uma luva, né? Porque o que mais funciona hoje em franchising é quando você tem a indústria do lado, né? Existe a verticalização, né? A gente verticaliza os nossos produtos. E isso acontece com o gin também. Então tá tudo conectado, né? Quando você vê a cervejaria, gin e casas. É uma estratégia de crescimento. Boa. A gente gera experimentação da mesma forma que tem que ter... É importante ter a gestão, porque é muito sensível. Seu produto, ele tá totalmente atrelado à marca do restaurante. Então a pessoa é mal atendida por um garçom, a lembrança de marca dela vai respingar na cerveja. Então existe
uma gestão também separada para as casas. Pô, muito legal. Falando das casas, uma coisa que eu acho bem interessante, que eu queria que você falasse um pouco mais, é porque você acabou tratando as casas como uma peça específica do teu quebra-cabeça, mas um ponto que eu vejo muito legal também das casas é que te dá uma força de marca muito, muito forte, né? Assim, traz uma robustez para a marca bem diferente. É engraçado engraçado como tudo, como você mesma disse, né? Como tudo se encaixa, né? Cada coisa está conectada, mas especificamente falando do restaurante, eu vejo que ele traz uma força muito grande para a cervejaria, porque é o mesmo nome. Então acho que quanto mais você abre PDV, mais você fortalece a tua cerveja naquela região, né? É uma estratégia, tanto de divulgação e força de marca, quanto de venda também. Então, ela acaba unindo o útil ao agradável quando você sabe gerir isso tudo, porque você também pode dar um tiro no pé, né, de utilizar mal a sua marca, o seu garçom não tá... O padrão todo que envolve isso, a qualidade que envolve cada casa. E o cuidado de se aquela casa tá carregando o peso certo do nome. Então, existe uma gestão para essas casas elas entregarem o lado positivo, que é isso que você falou, como pode... É muito sensível para entregar algo negativo para o cliente, né? Porque, às vezes, a quantidade na soma de mais de 600 funcionários, a probabilidade de um dia resvalar, aquele cara representa a minha marca. Então, a gente cuida da brigada, da uniformização, de cada quadro que está em cada casa, de como o banheiro tá. Então, existe uma supervisão disso tudo. E, assim, aí também, já tecendo elogio, o ambiente é muito legal, assim, da Noi, né? Vocês conseguiram criar um ambiente bem democrático, com uma pitada ali de italiano, e também, assim, que dá para toda hora, né? Isso é muito legal, a experiência que você conseguiu fazer dentro do restaurante. Mas aí queria perguntar para você o seguinte, falando também aí da tua dinâmica de expansão. É bem complexo o mercado de destilado no Brasil, né? Assim, como é que estão os teus desafios aí para poder emplacar? Porque é relativamente novo, para mim já é sucesso, assim, muita gente já vem falando, né? Já tá conseguindo estar em bastante localidade, mas é um mercado difícil. Então, sobre esse mercado, como a maioria deles, existem grandes indústrias, né, que lideram, pelo menos no de bebida, lideram aquele mercado. Então, no destilado não é diferente. Grandes indústrias lideram, como também aconteceu isso na cerveja. E eu brinco que eu fico me remetendo muito ao início da Noi, sabe? A gente lidando com grandes indústrias para entrar num PDV, e eu tenho que mostrar meu diferencial, e o cliente ainda não sabe direito o que é um gin diferenciado, que às vezes ninguém vê rótulo, tá lá atrás do balcão, e cadê o que veio no seu copo? Só que esse movimento ele tá acontecendo e a gente está acompanhando de novo o crescimento desse movimento de saber o que tá dentro, qual o gin que eu tô consumindo, né? E como meu avô falava, esse Fiorello que tá na cerveja, ele falava a frase que meu pai fala muito lá na fábrica, Osmar, que é piano, piano, se va lontano. Ele fala que devagar se vai ao longe. Então, o gin, ele começou há 1 ano, mas ele tá caminhando. Esse representante de venda começou tem 2 semanas, é muito recente. E a gente vai evoluindo no gin, porque eu tô ensinando para o cliente o que eu tô vendendo ainda. Boa. Então, a gente vai evoluindo, a gente tem uma meta pro gin e a gente sabe onde a gente quer chegar com aquele produto. Que, na verdade, abraça a destilaria Noi, não é só o gin. Então, a gente quer, na verdade, ter uma destilaria Noi com força também, com representatividade. Legal. Não só nesse produto. E uma coisa também pro pessoal que tá vendo aqui as gravações, né? Hoje nós também estamos com uma mesa aqui de queijos da galera dos queijos Scala, também Guilherme e Lilian deixou aqui pra gente. Agradeço aí
pode me patrocinar mais vezes, a gente agradece. Manda toda vez, né, Rodrigo? É bom quando eles mandam aqueles potes maiores, e aí eu levo pra casa, né? Porque, pô, não vou dar mole. Então, valeu, Lilian, obrigado. Depois põe aí nos comentários, Rodrigo, na legenda ali, Queijos Escala, põe aí o @ de todo mundo, aí se você quiser, você que tem restaurante, você que quer, de repente, ter um queijo específico para agradar a patroa, agradar o marido, dá aí, clica aí e fala com a galera. Bom, depois desse spoiler aí de patrocínios, já consegui o próximo. Queria entender também, Bianca, uma coisa que eu vejo muito valor assim, nesse teu processo de crescimento de destilados. Você, quando foi escolher crescer para destilado, você viu alguma coisa de atratividade ali em termos de mercado diferente da cerveja? Por que não crescer mais a cerveja em mais estados ou em outras localidades? Por que dividir isso? Ou, sei lá, porque eu queria mitigar risco? Qual foi o ponto ali de inflexão? Porque vocês já eram bem fortes na cerveja, vocês são muito fortes na cerveja. Eu acho que existem vários motivos também, várias coisas juntas, né? A inovação sempre esteve no nosso DNA, então inovar, lançando mais cerveja, a gente continua, já tem um laboratório lá que lança coisas novas e manda para concurso. Isso não parou, como eu falei, criou um outro setor, mas está muito no nosso DNA a inovação. Também está muito no nosso DNA agir genuinamente junto com o nosso storytelling, pelo amor, pela paixão do negócio. E o Osmar, o cofundador da marca, ele produzia cachaça no Rio Grande do Sul com meu bisavô. Então eles colhiam a cana, moendo animal, faziam a cachaça e vendiam a cachaça no entorno, lá para os vizinhos se vendiam as cachaças, né? Então o destilado, assim, outros tipos de bebida sempre estiveram na cultura familiar dos fundadores. Então já era uma ideia de inovar nisso, de inovar em outras frentes de bebida alcoólica. A bebida alcoólica já faz parte da nossa história. O vinho na Itália, né? Você reunir mesas com a família e todo mundo tá com uma taça de vinho, uma forma de unir as pessoas, né? E o destilado também não era diferente com a cachaça, pela história da família, que sempre foi agricultora, que plantava, consumia o que plantava e a cachaça era parte disso. E também a verticalização do produto, né? nas nossas casas. Você abre mais uma frente, você verticaliza mais um produto que é vendido nas suas próprias casas. Então, as casas, elas são uma estratégia, vão continuar sendo. Já temos uma nova para abrir, então vão ser 12. Legal. Estamos estudando mais uma para o ano que vem. Pô, boa. Então, a gente não tá parado nessa área também. Então, esses 3 motivos acho que são os mais fortes. Legal. Vocês pensam em expandir fora do Rio? Como é que tá aí o teu plano de crescimento? O Rio, assim, com certeza é a nossa praça. O nosso objetivo é dominar o estado do Rio de Janeiro, tanto em marca quanto em venda. A gente está em São Paulo de uma forma um pouco mais tímida. Mas o Rio é a nossa praça. E eu quero, através do e-commerce, estar presente no Brasil inteiro também. Através do e-commerce, inicialmente. Minha estratégia, por enquanto, é essa. Boa. Você já tá com algum canal forte de e-commerce? Já tá atuando? Como é que tá isso? A gente tem cadastro em marketplaces grandes do mercado. Eu vendo através de um dos maiores sites de cerveja do Brasil, já para o Brasil inteiro. Inclusive, deu sold out, vendeu toda a cerveja que a gente ganhou agora um mundial. A melhor um estilo em específico, a gente ganhou o melhor do mundo, numa Copa de Londres. E a cerveja zerou o estoque, vendeu toda, a gente tá no Brasil de novo. É um estilo belga, então você imagina o orgulho que dá você ganhar com o estilo belga da própria Bélgica. Então, assim, é um mundial, a gente ganhou um prêmio da melhor do mundo nesse estilo. É muito difícil esse concurso de Londres, o World Beer Awards, você ganhar a melhor do mundo. Então, o e-commerce, ele quebra essas fronteiras físicas e ela leva uma cerveja que tem representatividade de marca, talvez, nacional, para casa do cliente. Então, agora é a nossa estratégia.
Pô, e é interessante ver que cada vez mais, pelo menos assim no Brasil, as empresas de food and beverage estão tentando crescer através do digital. Mas muita gente não tá conseguindo, assim, tá complexo, porque a cerveja, não só cerveja, mas de uma maneira geral, o food and beverage, ele é muito regionalizado. Como é que tá sendo os desafios para vocês conseguirem crescer através do digital, assim? E a gente tem, na verdade, um ponto em São Paulo de distribuição. Realmente é um produto mais vulnerável, né? Ele é um produto que não tem conservante, então não é fácil. Mas eu acho que esse desafio, as operações logísticas, elas também estão aparecendo várias operações inovadoras. Até agora a gente não teve problema, por exemplo, de uma cerveja ter chegado ruim na casa de algum cliente. E olha que eu tive pedido para a Amazônia, tive pedidos diversos. Eu tenho clientes PJ que compram por e-commerce, acho que é Goiás, a minha low carb tem um cliente fixo lá. Eu nunca tive problema em relação a... Mas isso é um desafio, sim. Eu acho que é um desafio até logístico. O Brasil tem muitos desafios logísticos, né? Às vezes vender para outro estado envolve vários tipos de impostos. Não só os impostos, como as barreiras físicas de se chegar, né? Mas eu acho que a parte logística, o hub logístico tem sido trazido com algumas soluções diferenciadas. Eu não tive problema em relação a isso ainda não. E marca? Você tem conseguido expandir a marca, assim, quebrar essas fronteiras? Porque o Brasil é o país continental. E você briga com muita gente grande, né? Uhum. Assim, o teu mercado, ele é um mercado... Nichado. É nichado, mas ao mesmo tempo existe, obviamente... Existe essa briga de ponto de venda, é claro, assim, muito nítido e materializado, que existe uma disputa com as grandes indústrias. E ao mesmo tempo é nichado, então, né? Cara, eu acho isso muito maneiro, porque é muito desafiador. Eu me motivo muito em ver... eu costumo falar, até com aluno, com o Rodrigo, com a galera lá do trabalho, que eu gosto de desafio, assim, se ficar muito fácil eu não curto. Mas, pô, você pegou pesado, assim, porque é muito complexo a indústria que você acaba atuando, porque é muito consolidada já, né? Já tem muito player muito grande. Muito grande. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que é esse desafio, assim, no dia a dia para você expandir uma marca que ainda é familiar, que, putz, tá mandando muito bem, mas que tem uma máquina lá atrás fazendo, sei lá, força e muitas vezes, assim, não precisamos entrar em detalhes, mas sim, joga sujo, às vezes. É difícil. Existe uma força bem grande em várias áreas, né? Isso envolve várias áreas, né? Mas é muito legal, assim, quando a gente fala de concorrência, porque... A gente sempre tá de olho, obviamente, mas a gente é muito focado no que está na nossa mão ali para fazer. Então, a busca por melhores composições de venda do produto, inovar numa maneira de vender, até as próprias casas, é uma maneira que a gente teve de crescer também, porque ao invés de eu fazer grandes contratos com ponto de venda, como eu não consigo fazer pela viabilidade mesmo, como grandes indústrias fazem alguns contratos de exclusividade, ou, né, que até isso está vindo à tona aí como uma coisa que não se poderia fazer, mas eu não conseguiria entrar com esse capital, então é mais barato até eu abrir minha casa própria, né? E a gente faz uma experiência agradável. Isso foi uma das estratégias que um dos desafios foram rompidos assim. Quando você abre a sua casa própria, quem manda naquele espaço é a gente e é o nosso produto. E exclusivo, é a nossa marca. Isso é uma das maneiras que eu vi que a gente saiu um pouco desse desafio e hoje é um grande peso do nosso faturamento, as nossas próprias casas. Pô, legal. Uma coisa também que eu vejo de uma forma muito autêntica também, que você trabalha muito experiência, né? Como é que funciona a tua dinâmica de experiência, tanto nas casas quanto a cerveja? O que você tenta agregar? Porque eu vejo muito, por exemplo, dar um exemplo prático aqui.
frequente, assim, ir para Niterói, aqui no Rio, ter uma chopeira Noi, assim. Sim. Dá para achar tranquilamente. E o que eu acho legal é que quando as pessoas pedem, elas já pedem do tipo, cara, vou reunir amigo, vou fazer uma coisa mais familiar, é festa, é todo ano, sabe? Aquela coisa corriqueira. Eu vejo que você conseguiu impregnar uma experiência ali familiar muito interessante. E aí eu queria saber um pouco quais foram os mecanismos que você acabou utilizando para poder fazer com que as pessoas realmente levantem essa bandeira de marca, assim, né? Assim, a gente todo dia tenta melhorar alguma coisa, né? Então isso é uma regra pra gente. A gente não é dono da verdade em nada lá. A gente tem experiências que embasam as nossas tomadas de decisões e também estudos e estratégias. Mas uma das coisas que a gente valoriza muito são as pessoas que estão com a gente. Então, a nossa representação de delivery, ela foi escolhida com uma pessoa que está sempre na fábrica, que respira aquela fábrica também, que a gente está sempre junto e conversando, incentivando ela a ser desenvolvida, a crescer, ver como a fábrica pode ajudar nesse desenvolvimento desse representante. Então, a pessoa que faz o delivery do Rio com serviço também tem reuniões onde a gente vê o padrão daquilo, o que a gente acha importante, o tipo de uniforme que a pessoa vai chegar na casa da pessoa. Então, acho que isso se trata do padrão de qualidade determinado pela NOI, e isso envolve muitas pessoas que estão junto com a gente. Não tem jeito. Para crescer, alavancar sozinho, até tem como, mas os nossos braços, eles estão muito conectados com a gente. Então, é todo dia. Antes daqui, eu estava falando com o meu distribuidor, estava falando com o meu vendedor, estava falando com o meu gerente comercial. Existe uma conectividade muito grande para a pessoa viver aquela marca. Assim, parece clichê, mas quando um funcionário novo entra lá, eu falo para ele, você vai ver, mas a gente fala que a gente é família, mas você vai ver na realidade, não é clichê, você vai sentir isso. Então, essa semana teve funcionário fazendo aniversário. A outra já foi, pegou um bolo, botou velhinha e todo mundo parou tudo na fábrica para cantar parabéns para ela. E parece uma família mesmo. A gente abraça muito os nossos colaboradores. Que vem do significado de Noi, né? Conta aí pra gente. Noi é nós, em italiano. Cervejas, todas, a maioria, todas, tem nome italiano. Então, Bionda é louro, é loura, ouro é ouro mesmo, Bianca é branca. Então, as cervejas têm nome italiano. Então, esse tipo de tratamento com os colaboradores, elas têm a ver com o nosso storytelling real, né? E a gente faz isso, a gente age de uma forma muito ética com os colaboradores, com os concorrentes, com quem está em volta da gente. Isso criou uma reputação da marca muito limpa, né? Muito cuidadosa. E não é só aquele cliente final. Às vezes o bar que está comprando seu produto já foi um cliente do delivery, ou o delivery, o cara conheceu recebendo o produto em casa, então esse cliente ele se conversa, né? Então você tem que cuidar de todas as frentes, realmente. Sim. Ainda mais hoje que tudo é omnichannel, né? O cara te consome em todos os lugares, ele tá no teu restaurante, ele pede cerveja, ele tem um delivery, é muito diverso. E aí, voltando ao início da conversa, a gente falou dos restaurantes, falou do gin, falou da cerveja, faltou mais alguma frente? Calma aí. Gin, cerveja, restaurantes próprios e o franchising. E o franchising, boa. Isso, agora a gente não está estruturando uma empresa para impulsionar a abertura de loja. Então, muito diferente você abrir organicamente, é o que a gente consegue, o que está na nossa mão para esse setor cuidar, e você impulsionar a abertura de 50 lojas de uma vez só, né? Você já recebeu proposta de investimento, assim? Já, inclusive no setor de franchising, de grandes indústrias, para terem alavancarem isso pelo Brasil, inclusive. Mas a gente achou que não era o momento, até porque envolve a marca da cerveja junto, né? Sim. É um pouco mais delicado. Até porque se a pessoa for entrar, é muito difícil separar, né? Ali é uma simbiose que se cortar não vai dar liga, né? E ainda não ficava claro como que ia ser isso, né? Se existe a cerveja com o mesmo nome. Hoje é um pouco mais claro, já é mais dividido. Então, o detentor da marca é a cervejaria.
Boa, legal. Eu acredito muito que não foi a primeira e também não vai ser a última, assim. O setor de vocês cada vez mais está sendo assediado pelas grandes e até mesmo por empresas de fora que querem consolidar mais mercado e principalmente mercados como vocês, né? Que às vezes não é tão de massa, mas que é muito mais estruturado. Muitas vezes tem uma margem muito melhor que esses mercados de massa e consegue ter um LTV do cliente, né? Um lifetime value, um valor agregado do cliente ao longo do tempo muito maior, né? Porque o teu cliente ele retorna mais vezes do que das outras cervejas, né? A gente tratando ele bem, sim. Quando você cuida bem da marca, sim. E falando ainda sobre um pouco da NOI dentro do cenário do Brasil, vocês estão em algum momento pensando em montar mais indústria fora para pegar outros estados, ou vocês estão querendo consolidar mais a indústria aqui? Porque o Rio de Janeiro, ele infelizmente, ele não te ajuda a você ser indústria, né? Aqui, né? Ele é mais enrolado. Sim, existem umas limitações aí de desestímulo à indústria que a gente sente um pouco, sim. Algumas partes dos órgãos públicos têm bastante contato com a indústria, alguns a gente tem uma boa relação, mas existe um desincentivo até fiscal, né, para a indústria no Rio de Janeiro, que é difícil. Apesar de, aí quando eu vou para produto um pouco, migrando um pouco na mesma pergunta, que a gente faz parte da festa, né? O Rio de Janeiro é um lugar turístico, bastante turístico, de muita beleza natural, atrai muita gente. E a gente, como cerveja artesanal, ou cerveja no geral, bebida alcoólica, a gente faz parte da festa das pessoas. Quando tá todo mundo se divertindo, a gente tá trabalhando, né? É quando a gente mais vende. Então, não sei se pro meu setor é mais específico, mas o estado do Rio de Janeiro está com espaço, acredito, nesse setor. Não existe hoje... Existem muitas cervejarias artesanais, mas São Paulo está muito mais alavancado em relação à quantidade de cervejas artesanais concorrentes. E sendo uma empresa familiar, dá muita briga lá? Como é que é essa? Eu estava até escrevendo um texto sobre família e trabalho. Não sei se você já chegou a trabalhar com família também. Já. É complicado, sim. Ainda mais, assim, família de italianão, né? Que bate na mesa, fala alto, sei lá o que. Tudo parece uma briga. E às vezes é uma simples conversa de, assim, qual café vamos tomar hoje? E é uma... Não, mas eu gosto daquele... E aí todo mundo... Enfim, a gente lida muito bem. Eu acho que a gente respeita muito A gente divide muito bem as coisas, para começar. Então, não existe um filho de sócio que não tenha uma comanda em cada restaurante. Porque, dentre esses 11, 6 são tios meus, sócios. Caramba. Tios meus que cuidam de frente. Então, a gente pessoas que sempre batalharam muito, sabe? Então, uma tia minha ficava na cozinha fazendo pizza. Todo mundo, cada um corre atrás do seu e cuida da sua vida. Não fica olhando pro lado e falando, nossa, mas eu queria estar na posição. Não, vou correr atrás pra chegar naquela posição. Nossa cultura é muito assim, de conquistar o seu. Então, a gente deu certo e dá certo. A gente respeita muito o espaço do outro. A gente respeita a individualidade da empresa. Então, as contas da empresa são as contas da empresa. Nunca misturamos conta pessoal, por exemplo. Isso é um negócio pequeno, legal, mas que significa muito. Porque a empresa, ela não não tem que funcionar para você e para a família. Ela é um organismo vivo sozinho, né? Sim. Então, a gente respeita o espaço do outro. Existem discussões, mas a gente procura também olhar muito pra gente e falar o que eu tenho que melhorar devido a essa discussão, entendeu? A gente provocar uma pessoa, a gente fica provocando um ou outro. Então, eu vejo mais como provocação do que uma implicância. E aí deu certo, a gente conseguiu trabalhar. Existem famílias e famílias, né, também. Claro. Eu particularmente acho muito legal essa dinâmica de empresa familiar. Eu acho que é muito difícil
Ainda mais no Brasil, porque você tem um adicional de que o brasileiro, ele já não é organizado, né? Você falou aí da questão das finanças pessoais. Cara, o que mais eu tenho é cliente, aluno que mistura tudo. E aí... E acha natural. E aí você, pra botar aquela pitada de sal, ainda joga a família ali, fica pior ainda, né? Então... É complexo, né? Dentro a gente criou algumas políticas de governança, então, na gestão de diretoria da fábrica. Legal. A gente criou a regra de não entrar mais família na diretoria, porque a gente precisa agregar agora, o foco são competências, como eu te disse. Então, agregar um bom gerente comercial, um bom representante para o GIM. Eu não vou contratar porque é meu tio ficando na gerência comercial, porque é meu tio que vai cuidar, porque eu quero dar um emprego para o meu tio no GIM. Não, a gente está focado bastante em aumentar a empresa voltado para competências, para exatamente evoluir a empresa, não só crescer, né? Legal. Que existe uma diferença entre você ir evoluindo e só crescer. A gente não quer crescer só de pessoas, a gente quer evoluir a empresa e para isso competências. Se tem um tio meu competente, ele vai entrar no processo seletivo normal ali para ser entrevistado por outra pessoa e não por mim. E a gente botou agora como regra que na diretoria não entra mais família por hora. Cara, isso é muito maneiro. Eu não sei como o mercado se comporta em relação a isso. Isso foi uma definição nossa. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. A governança no Brasil e nas empresas familiares, ela é muito ainda arcaica. Por mais que a gente já fale de governança, as pessoas ainda não conseguem aplicar muito bem. E isso é muito legal. Tem uma empresa que é bem grande, não dá para citar os nomes, mas ela criou uma dinâmica de governança um pouco similar do que você está dizendo aí. O que eles criaram? É uma empresa já centenária e todo familiar ele tem como entrar dentro da empresa, mas ele tem que seguir todos os steps para chegar no cargo de diretoria. Então ninguém pode pular step. E todo mundo tem que estudar. Eles botaram na governança que você só pode trabalhar e assumir determinados cargos se você tiver estudo e se você crescer lá dentro. E tem um motivo para isso, provavelmente para a pessoa ter definido isso, né? Sim. Alguma coisa passou que trouxe esse insight para criar essa regra. Não, com certeza. E o que eu acho legal também de governança é você entender o que funciona para você, né? Porque às vezes o que funciona para X não vai funcionar para Z. Mas é legal ver que vocês já pensaram nisso, porque você falou aí, 6 tios trabalham na empresa. Um em cada casa, né? Um em cada restaurante. Um em cada restaurante. Ainda tem sua irmã, primos. Tem primos no caixa de porque além dos casas Noi, a gente tem casas da família ainda, pizzarias. Sim. Aí são 16 no total, tem mais 5. Que beleza. Que aí também vendem meu produto. Então, na verdade, eu verticalizo para 16 casas hoje. Vendem meu produto, aí tem um tio meu lá no caixa, minha tia era a pizzaiola, ela saiu há pouco tempo para se aposentar, entendeu? Então, não fica... A nossa cultura veio lá do sul, né? Não sei se foi muito específica, mas cada um corria muito atrás do seu. Sim. Tua família deve ter vindo na época das migrações italianas, que a gente estava até comentando, né? Sim, vieram em 1891. Eles eram agricultores na Itália, na região do norte, e eles vieram exatamente para buscar melhores condições de vida. E tem 2 livros da família que contam cada passo que deram. O navio, quem morreu no navio, foi assim. Isso. E a ideia de virem foi exatamente ter um espaço de agricultura onde a família, melhores condições de vida do que estava ocorrendo lá, mas mudaram para um lugar no sul, mas viram que lá a família não ia conseguir crescer. A terra estava ainda limitada e mudaram para outro lugar do sul exatamente para a família conseguir crescer em volta daquilo. Entendeu? Então, o pensamento da família desenvolver de novo. E até hoje existe essa terra da nossa família pequenininha no sul que alguns tios meus plantam e criam leite, vendem leite, mas são bem pequenas até hoje.
Cara, deve ser muito legal você viver nesse ambiente. Eu me simpatizo muito porque na minha família tem um pouco disso também. Dessas coisas bem familiares, né? Como eu te falei, meu pai também veio, meus tios eram sócios, era restaurante, a família ia comemorar no restaurante da família. Sim. Né? Mas deve ser muito legal, assim, viver esse ambiente porque você deve se sentir... muito abraçada, né? E isso é legal também dizer pra galera que tá escutando, porque se botou um estigma também no Brasil que empresa familiar é difícil e é ruim. Não é ruim, né? Ela só é difícil. Você tem que fazer ali como você fez, governança, mas tem um prazer muito legal em construir. Apesar de ser difícil, o Brasil tem um grande número de empresas familiares. É bem representativo o número de empresas familiares no Brasil. Apesar de ser difícil, como também existem grandes empresas com grandes nomes, até não sei se pode citar, mas a própria Gerdau é uma empresa familiar, né? Então, assim, sim, grandes empresas que cresceram. Existe todo um processo também de sucessão. A empresa tem que levantar uns tópicos que podem ser doídos, mas são importantes. Talvez até trazer uma consultoria de fora, criar um conselho que tem alguém que não seja da família. Isso é muito importante. Traz uma neutralidade. A gente fez isso, a gente tem um conselho lá, a cervejaria tem conselho que tem uma pessoa que obviamente meu pai, o cofundador de tudo, mas 2 outros sócios que não são da família. Então, e são de outros mercados. E aí trazem outras visões, outras ideias. Então isso é muito bom, até de forma provocativa. Você não ficar só no seu respiro ali cultural, né? Você trazer outras ideias. Então, levantar alguns tópicos que são, às vezes, doídos, mas que são importantes, como a governança, que envolve conselho, envolve premissas. Trazer uma consultoria de fora para ver o que está acontecendo aqui, quem que vai ser o líder disso ou daquilo. Dividir as funções, não é todo mundo fazendo tudo. E as nossas funções foram muito claramente... A gente trouxe uma consultoria em 2019 e o trabalho dela acabou quando veio a pandemia. Ou seja, meu pai com 45 anos de comércio nunca tinha aceitado uma consultoria. Vou entrar no seu negócio. Aquele negócio também de empresa familiar, às vezes, no nosso caso, fechada. Não, gente aqui, entrar alguém de fora falar o quê? Que a gente, não, sim, vamos levar. E a gente peitou e trouxe uma consultoria e a gente ia mostrar o resultado, veio a pandemia. Porque tudo que a gente fez até hoje foi mostrando o resultado, né? Eu, minha prima e minha irmã, no caso, que a gente fica na gerência. Foi tudo mostrando o resultado. E como é que foi isso, você trazer e implementar esse processo de governança que é até relativamente recente? A galera aceitou de boa? Foi mais complexo? Então, houveram casos onde mostraram, e a gente tem que, quando a gente apanha alguma coisa, a gente aprende, tem que aprender, né? Que errar 2 vezes já não dá. Aquele caso mostrou alguma coisa pra gente, a gente chamou, sentou e falou, gente, acho que isso aqui é importante. A gente leu sobre, a gente teve contato, inclusive, com a Endeavor, num programa bem legal de aceleração. São muito bons. São muito bons. A gente foi convidado a participar de um programa de aceleração deles. E a gente foi respirando também como que era esse mercado corporativo familiar. Aí ler sobre, a gente viu que a gente precisava estabelecer alguns limites para não ser punitivo para a empresa o fato de ser familiar. Então, a gente é familiar, a nossa essência vai continuar sendo. Eu trato meus colaboradores como família, isso é real. Então, assim, teve um funcionário que teve filho agora, ele não foi ainda para a empresa, que ele está na licença ainda. Tem uma cesta com tudo de bebê possível, a foto dele no dia que nasceu, já imprimiram a foto, isso tudo foi feito por uma outra funcionária. Então, olha o orgulho que isso traz, sabe? Eu não cheguei pra ela e falei, poxa, faz uma cesta legal. Não, a gente já contrata pessoas com esse espírito. Então, eu não tô deixando de contratar a família, eles continuam com colaboradores como família. Mas esse limite de ser família do sangue, a gente precisou estabelecer. Legal. Quais são os principais desafios que você, depois de pandemia, depois de todo esse processo que você enfrentou, também de governança que você contou aí um pouco, e também dessa dinâmica de crescimento, quais estão sendo os seus principais desafios hoje?
assim? Na pandemia ou agora pós-pandemia? Pós-pandemia. São duas fases diferentes. Eu acho que não é desafio. Eu gosto de desafio também, né? Eu também sou apaixonada por desafio. Mas eu acho que formação de time. A importância que um time... A competência certa no lugar certo e você colocar ela na hora certa, no lugar certo. Então tem um timing para você agir naquele time, criar um setor diferente para alguma coisa. Isso é um desafio, tá na sua mão, né? Qual o momento exato de eu criar um time novo para aquilo? Ou qual competência eu vou pegar? Então acho que as pessoas, elas são um desafio que eu acho maravilhoso, porque elas que vão trazer o retorno para a empresa. Então a formação de time hoje, na verdade o desafio é sempre evoluir a empresa e crescer, né? Então envolve muita coisa. Mas hoje, formação de time para crescer. Foi legal, interessante. É muito legal também saber se vocês já estão atuando com alguma coisa para melhorar time, para contratação. Vocês têm algum processo específico, investem em treinamento? Como é que é isso? A gente acabou, inclusive, de dar treinamento muito, de produto principalmente, porque a pessoa tem que ter propriedade para vender seu produto. Então, essa consultoria, ela envolve totalmente o produto do gin. Eu peguei o melhor escola de coquetelaria do Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil, tem 14 prêmios nacionais nesse setor, para abastecer a informação para todo o meu time. Isso aconteceu com a cerveja. A gente trabalhou com o Instituto da Cerveja, que é itinerante pelo Brasil inteiro, para treinar todo mundo, todos os restaurantes. Foi bem robusto esse projeto. Foi agora, mês passado. Caramba. Envolveu meus distribuidores, meu time interno. Então isso é contínuo. Eu tenho um calendário anual e nesse calendário sempre tem que ter treinamento. O que eu estou buscando agora é talvez essa parte mais motivacional. Mas eu ainda estou formando times. Então, hoje eu tô perdendo um dia, hoje é quarta. Amanhã eu tenho uma entrevista logo cedo com um setor novo que eu vou criar. Vou criar um setor novo. Eu já peguei uma pessoa que anda no mercado para esse setor que eu quero criar. E por isso que agora eu quero fomentar isso. Eu preciso de setores, igual eu fiz com o Gin, para crescer. Boa. E com certeza capacitar e treinar. Boa. Hoje você está com quantos colaboradores total? Assim, tudo? Então, a gente tem mais de 600 no total. Caraca, desses 16 casos. Mais de 600. Gente pra caramba. Assim, maior peso já. Sem envolver os indiretos. E você, Bianca, como é que você se vê assim, nessa posição? Porque hoje você divide a gestão com mais duas pessoas, mas você acabou encabeçando um pouco mais essa frente geral, assim, de diretoria, gerência geral. Uhum. Como é que você se vê na posição hoje, assumindo um negócio que, putz, foi familiar, tem um baita peso, tem uma família por trás, assim, tipo, se você fizer besteira vai dar problema pra uma cacetada de gente. É uma responsabilidade. E ainda assim, você, super nova, muito engajada, gosta de inovar, né? Você sempre fala que quer fazer mais produtos, mais coisas novas. Como é que você se vê nessa posição, assim? Na parte de gestão? Então, primeiro que eu não me coloco, assim, muito no centro, assim. Sou eu, minha irmã, minha prima, meu pai, e a gente se divide em áreas. Não me acho melhor ali que ninguém, mas eu fico muito na parte realmente de contato com o mercado, porque eu cuido um pouco da expansão, da marca, dos restaurantes e do marketing e da vendas. Tudo isso está na minha mão. A minha irmã, ela já tá mais... A Bárbara, ela já tá mais no mercado cervejeiro. Então, se eu tivesse hoje ela entrevistada com o mercado cervejeiro, ele ia fazer essa pergunta para ela, porque ela que aparece mais lá, entendeu? Boa. E minha prima já é mais interna, mais financeiro, mais na dela. Então, acho que cada uma aparece bem em cada área que atua, assim, sabe? Boa. Meu pai também tem muita presença nas associações de restaurantes da cidade. Ele promove muito encontros entre o setor para melhorias. Então, eu acho que não existe uma pessoa hoje de destaque. Realmente, na gestão, a gente tem um time, nós 4 ali, fazendo cada um na sua área. Boa.
Mas imagino que até nesse processo de governança vocês meio que tiveram que definir ali mais ou menos quem é hoje, por exemplo, quem adota o cargo de teu pai é o presidente, mas CEO, por exemplo, quem dá a palavra final assim? Então, pergunta difícil essa, né? O meu pai, ele é o CEO, né? Não tem jeito. A empresa familiar, as funções acabam sendo, às vezes, uma só. Meu pai é o CEO da empresa, isso é um fato. Ele dá palavras finais em muita coisa, mas o interessante dele é que ele ouve muito. Assim, é que a gente também trabalha com ele há 12 anos na NOI. Então, muita coisa a gente teve que provar que aquilo ia dar um resultado através de alguma ação, e ele foi pegando confiança. Só que como isso acontece há 12 anos, hoje ele ouve muito a nós três. Ele fala que fica um pouco tonto, porque são 3 mulheres. Não, porque é isso, porque é aquilo, isso aqui não, isso aqui... Não. 3 mulheres falando juntas, às vezes ele fica assim, ó, calma, fala uma de cada vez. Ele ouve. Eu sei falar com ele, às vezes de uma forma... diferente, eu sei o que vai tocar pro caminho que eu quero, às vezes, dar um impacto na decisão. Mas a gente conversa muito entre a gente, eu, minha prima e minha irmã, o dia inteiro, e a gente... É bom que nenhuma chega e fala assim, eu tô certa nisso aqui, você tem que ser assim. A gente chega e fala, o que você acha disso? Queria que você falasse o que você acha disso. E você, Bárbara, o que você acha disso? E Beatriz? Aí, juntas, a gente forma a nossa ideia, mas depois de uma discussão, entendeu? E aí a gente leva o Osmar já tendo o nosso consenso entre as 3. E quando a gente erra, tem que admitir que errou. Não, isso aqui foi erro meu mesmo. Legal. É isso. Mas ainda assim, vejo que vocês acabam adotando um papel muito relevante lá. Existe uma pressão muito da família, assim, pra esse board, assim, alguma coisa? Não existe. Quando a pessoa quer falar alguma coisa, ela fala. A gente gosta de críticas construtivas, a gente gosta de ouvir críticas. A gente tem que aceitar as críticas. Mas as pessoas não ultrapassam, não sei se é por causa da cultura que eu falei, mas não ultrapassam esse limite de chegar, vocês estão fazendo errado isso. Elas não estão no dia a dia do negócio. Como também eu tenho tios meus que cuidam de restaurantes que estão super bem. No pós-pandemia, estão super bem. Eu não vou chegar lá e mandar nas coisas, sabe? Não, você tem que fazer o frango desse jeito. Tudo bem, eu sou a pessoa que chega com uma ficha técnica e vou falar, a rede toda tá fazendo assim, isso aqui é importante. Então ainda tem esse jogo de cintura, de eu não me meter no restaurante de um tio meu. Mas ao mesmo tempo, eu cuidar do padrão. Isso é um desafio também. E graças a Deus, a gente evoluiu nesses quesitos de ficha técnica, homologação, padrão visual, através do poder de execução, de levando competências como essa pessoa de coquetelaria para treinar todo o time daquele cara. Eu tô dentro do bar de todas as casas. Legal. Pra você ter noção de um negócio assim pequeno, a gente vende churrascaria. O que é o balcão da copa de uma churrascaria? Você saberia falar? Tipo, eu que cresci em churrascaria, eu sei que o balcão da copa, ela é a troca entre a cozinha e o salão. Aí, o que é o balcão para quem faz drink? É uma vitrine para o cliente. É totalmente o inverso de um operacional para uma vitrine. Tá vendo um desafio da coquetelaria? Sim. Você mudar de uma vez só a visão de bar de 11 restaurantes. Então não é só chegar e fazer. De levar um treinamento de bar para dentro de 11 casas. Entendeu? Então, esse é um desafio, por exemplo, que eu passo no meu dia a dia. Legal. E, Bianca, para a gente poder levar um pouco mais de conteúdo e algumas dicas aí para quem está escutando, o que você poderia dar de dica para as pessoas que estão escutando a gente e que têm empresas familiares e que precisam passar por esse processo de governança e de se a gente fosse ainda dar uma nichada ainda maior para empresas que são familiares e que estão dentro de food and beverage, assim, porque a gente tem demais no Brasil, a verdade é essa, né? Restaurante, via de regra, a maioria é familiar. Né? Então, exatamente. Assim, eu também não sou dona da verdade, mas é um pouco da minha experiência. Primeiro de tudo, você não achar que você é melhor que ninguém, e não é só porque é a sua empresa que você vai fazer o que quiser ali. Precisam existir limites.
e competências necessárias para sua empresa até alavancar, crescer, evoluir. Eu acho muito importante sair um pouco da empresa, aprender com pessoas que já passaram, ter mentores, por exemplo. Conversar sempre, uma vez por semana, vai conversar com uma pessoa que passou por aquilo ou entende muito do mercado, trocar uma ideia, oxigenar. Porque essa ideia de governança veio assim pra gente, por exemplo. A gente quis ir para a Endeavor. A primeira vez o meu pai falou, não, a gente não vai participar. Caramba. A gente foi chamado o primeiro ano da Endeavor, nesse programa Scale Up, o nome. E meu pai falou, não, a gente não vai participar. Chegou no ano seguinte, a gente aceitou, fez o cadastro, tudo sem falar pra ele. A gente falou, a gente vai participar. E aí ele soube depois. E ele viu o resultado, ficou apaixonado e super abraçou o projeto. Então, eu acho que existem inovações dentro do próprio negócio. Inovar não é só você criar o negócio, é você empreender. Você pode empreender dentro do próprio negócio. Total. Então, você tem que ver ter um objetivo claro para onde você quer ir. Seu objetivo principal, não dá para você atirar para tudo quanto é lado, para ter um foco, porque as oportunidades às vezes surgem milhões, você tem que saber para onde você quer ir. Então, o objetivo, claro, é uma das coisas que eu dou de conselho para todo mundo. Onde você quer chegar com isso aqui? Ter mentores, respirar o mercado, leituras, sair um pouco de dentro da fábrica, ouvir pessoas de fora, que seja uma consultoria, a contratação de competências necessárias para evoluir nisso ou naquilo, o timing disso. Então, acho que você respirar o mercado e ter alto poder de execução também. Porque às vezes você cria uma ideia e como que você vai fazer aquilo tornar realidade, né? Acho que isso é o mais difícil. Sim. Mas você ouve, nossa, eu quero chegar em tal lugar, fazer aquilo. Tá, mas como você vai estruturar para fazer aquilo? Aí entra até o seu trabalho, né? Tipo, a estratégia da execução daquilo. Não é chegar só e falar, que legal, vou fazer. O porquê que você quer fazer e como você vai fazer, né? De a cada 10 empresas, 6 fecham menos de 5 anos, né? E essas 6 fecham em 80% por falta de planejamento, de estratégia, né? E coisas básicas como saber o quanto vai entrar, você conseguir provisionar ali tua receita, você conseguir provisionar seus gastos e objetivo. O problema do brasileiro, e uma dádiva também, é que ele é bem inventivo. E consegue pensar em muita coisa ao mesmo tempo, né? Criativo. Muito criativo. Só que ele muitas vezes não consegue ter foco. Uhum. Ele acaba se perdendo nas grandes ideias dele. E aí o que acaba acontecendo? Por conta dessa falta de foco, ele não consegue ter aquela perenidade para chegar num resultado, né? Porque é consistência no final do dia, né? Você precisa ter muita consistência para chegar no resultado. E o brasileiro, ele desfoca muito. Sim. Se a gente pega uns dados bem legais sobre empresas, a gente vê que a maioria das empresas, elas já foram 3, 4, 5, 6, 7, 8 coisas diferentes. Isso, por um lado, é bom, porque mostra a flexibilidade do brasileiro, que é necessário ter. Hoje, quem não se reinventa morre. Sim. Você é o exemplo disso. Pandemia, todo mundo, né? Todo brasileiro é exemplo Sofreu disso. muito, né? Mas também existe um problema de foco. Porque o cara, ele troca muitas vezes, ele não sabe muitas vezes que aquela persistência, né? Aquela cadência ali muito sincronizada vai fazer com que ele chegue no resultado. Porque ele não tem planejamento. Não sabe nem onde quer chegar, né? E realmente a gente tem que falar muito não, entendeu? Óbvio que eu quero ver minha cerveja em todos os lugares, mas quando eu falo um sim, eu tenho que saber o poder de execução daquele sim, tipo, qual o planejamento vai... E também o que precisa estruturar para acontecer. Não adianta só eu ir atirando para tudo quanto é lado e depois fazer tudo meia bomba. Eu vou começar a desconstruir minha marca. Sim. Então, realmente, o foco é uma coisa muito importante. Nossa, isso é muito importante. O objetivo de cada perninha dessa que eu te falei, cada um tem o seu. Sim. Tem um objetivo central, mas cada um tem que ter o seu, tem que ter seu organismo vivo ali. Você já trabalhou com alguma metodologia de planejamento estratégico, OKR, alguma coisa assim? Eu falo OKR, não sei se eu falo certo. OKR, você fala certo. Eu trabalho, inclusive tá aqui no meu Drive, eu tenho um Drive de administração de todos os setores, eu sou
certinho com nuvem, eu tenho que criar uma pasta para cada setor. Todos os meus colaboradores que entram, eu já falo, você conhece o Google Drive? Vai entrar na nuvem, já cadastra seu e-mail, você vai aprender a usar. Daqui a uma semana, você vai ter um pouco de dificuldade, daqui a uma semana, só lá, entendeu? Não tem aquele negócio de você perder o arquivo. E lá eu coloco os OKRs por área. Legal. A gente usa o OKR como ferramenta, com certeza. Inclusive, eu tô com a de vendas aqui engatilhada para os vendedores. Olha, o time de venda já sabe que depois do podcast escuta antes para já se preparar aqui. Ela já deu várias dicas. Eu já boto o vídeo da explicação do que é o OKR quando eu contrato a pessoa. Tipo, que legal. Vê esse vídeo aqui um pouquinho. Tem meio que um onboarding, assim. A pessoa entra, eu mostro a mandala de cultura da empresa, nossos principais pilares. Eu falo isso parece clichê, mas, gente, nossos valores são melhoria contínua, não existe ninguém melhor que ninguém, porque ego isso é uma dica, não é dica, né? Você deve ter essa percepção, mas ego é muito perigoso. Sim. Muito perigoso. No meio de destilaria, no meio de cerveja, tudo pode envolver ego, até na parte de gestão, né? Tipo, sim, eu que fiz esse projeto. Não, ninguém faz nada sozinho. Tipo, pra você ter essa ideia, tudo bem, mas quem vai realizar? Entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Então, ego... Nossa, administrar ego, então, é muito difícil. Imagino. Aí você tem que eliminar o seu primeiro. Como que você vai administrar ego se você não consegue lidar com o seu? Aí existe muito essa psicologia de você entender o outro, sabe? Por que o outro teve aquela reação errada, tentar conversar. Mas enfim, quando a pessoa entra, é mandala de cultura e OKR no primeiro dia. Vídeo do OKR pra você entender o que é, porque a gente só vai trabalhar com suas métricas. Caramba, que legal, cara. Legal isso. É difícil também, ainda não é tão difundido o OKR dentro das empresas, né? A gente realmente pegou uma consultoria de venda em 2019, ela trouxe isso pra gente. Então, foi um conhecimento que veio de fora. A gente quis ouvir e a gente ouviu, e pra mim, de vendas, até de marketing, organiza muito sobre aonde eu quero... o OKR, Objective Key Results, então o objetivo, que é o que a gente falou. Sim. E os planos de ação, o planejamento para você chegar ao objetivo, tudo de forma numérica. E esse número, seu dinheiro tá ali. Se você não organiza, o seu dinheiro tá ali. Seu investimento de marketing, quero investir em 30 PDVs por mês. Aquilo é investimento. Você pode até pesar o número de mês a mês, mas cada investimento que está no OKR, você está perdendo ou ganhando dinheiro. Você mede o seu resultado, né? Pô, muito bom, cara. Bom, eu tô falando pra você, mas você conhece o Não, OKR. mas é bom escutar de você e até a galera também escutar de como é que você consegue implementar isso. Na ordem prática, né? Exemplo, você acabou falando uma coisa muito relevante. Cara, o cara entra dentro da empresa e já recebe ali um banho de OKR. Isso é cultura. Uma coisa que a gente sente muita dificuldade em consultoria é implementar o OKR, porque as pessoas não têm essa cultura de OKR. E se você não faz como você está fazendo, as pessoas que entram e que na maioria das vezes nunca ouviram falar de OKR, demoram para engatilhar em OKR. E aí é um problema. Porque aí você não tem esse OKR girando pulsante, né? Porque o OKR tem uma grande dinâmica de tempo. Sim. Né? Ele tem tempo para ser executado. E se as pessoas demoram para entender o que é o OKR, muitas vezes eles não batem. Sim. Né? E aí, além do OKR, eu uso calendários. Então, cada perna dessa que você viu tem calendários, que o OKR é mais a parte do resultado também, obviamente. Mas o calendário, ele organiza por prioridades e o que vai acontecer em cada mês, obviamente, de cada setor desses, conversando com o OKR, ou seja, está tudo conversando, e eu dou donos para cada calendário. Então, é bom que as pessoas organizam o prazo e o responsável, né? Para a função nunca ficar sem dono. Aí existe toda essa organização de gestão interna, né? Pô, muito bom. Uma coisa que você citou aí sobre ego, né? Tem uma dinâmica muito específica que eu aprendi em Berkeley, lá na Califórnia, de negociação e de ego, que fala o seguinte: toda pessoa ela tem ego, isso é uma coisa natural, é instintivo, então não adianta você dizer que você não tem, mas você tem. A questão é como você consegue controlar isso, né? Se é mais leve, se é um pouco mais pesado.
E uma coisa muito interessante é que quando eu tava lá, eu perguntei, cara, como a gente resolve o problema do ego? E aí eles falaram várias coisas, né? Vários tipos de técnicas para você conseguir entender quando você está num conflito extremado, para quando você entrar em um conflito extremado, só para contextualizar aí a galera, conflito extremado é quando duas pessoas estão discutindo e aí eles estão num conflito e aí do nada aquele conflito não tem mais sentido, entendeu? E aí você entra num conflito extremado e aí basicamente não tem como ter resultado, porque não tem mais sentido. Desvirtua do resultado. Você sai do resultado. Você saiu. Você vai para outro caminho. Exato, não tem como chegar numa resolução porque não tem mais resolução, vocês não estão nem mais discutindo sobre o assunto. E então, uma técnica é você entender essa questão do conflito extremado, mas um outro ponto que eles me trouxeram, que foi uma fase muito específica da minha vida, foi que eles falaram o seguinte, cara, para você não ter ego, você precisa se iluminar. Falaram assim pra mim, eu falei, cara, como assim, cara? Pô, eu tô em Berkeley aqui. Olha pra você. É isso, olha pra você. E aí eles começaram a dar várias sugestões de meditação, de budismo. E eu fui pro budismo. Eu não sou budista. Sério? Mas eu passei 1 ano no budismo pra entender o que esses caras estavam falando, cara. Muito doido. Inclusive em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Legal, gente. Depois me indica. Quero conhecer. Adoro. Em Botafogo, aqui no Rio. Eu sou muito doido, né, Rodrigo? E aí fui lá, fiquei 1 ano no budismo, só indo lá de bobeira. Para aprender essa questão de você entender esse teu id, ego, essas questões, porque isso é um grande gatilho de valor para a negociação. Saber ouvir também, né? Muita gente quer falar e nem ouviu direito o outro, né? Mas essa questão do ego, assim, eu sou mais de ordem prática, você traz muito estudo, planejamento, cuidado, que eu queria aprender até um pouco mais, a gente marca um chopp. Boa. Almoço não, chopp. Ou gin. Mas eu trago muito da ordem prática do que eu vejo no dia a dia, que o ego você precisa, uma técnica que eu uso, externalizar do que tá falando ali. Tô falando aqui, vamos supor, a gente vai falar que esse queijo aqui tá ruim, e você fez o queijo? Ou eu fiz o queijo? A gente começa a ir pra uma questão de ego. Vamos lá, calma, a sensação que eu produzi ruim. Cara, uma coisa que eu faço é voltar ao problema inicial toda hora. A pessoa tá lá, não, mas fulano falou assim comigo, a gente volta e fala assim, gente, vamos conversar aqui, porque lembra aquela chopeira? Ela ainda não foi entregue. A gente tá com aquele problema ainda, aquela chopeira lá que deu problema no cliente, tudo bem, foi culpa de fulano, Vamos tirar a culpa, mas a chopeira lá o cliente precisa receber. Como que a gente vai fazer? E como que a gente precisa fazer para não repetir esse problema? Não tirar a culpa, a palavra culpa é uma palavra pesada, né? Então, externalizar a situação e voltar ao ponto de foco, que é o que você falou, não se perder. Então, volta geralmente... Começou a discussão por quê? O queijo estava ruim, né? Gente, voltando aqui, só 1 minuto. O que a gente vai fazer para esse queijo não acontecer mais isso? Sem culpar ninguém. O que a gente vai fazer? Não, mas fulano não me entregou o leite a tempo. Não, mas... E esse queijo aqui? Entendeu? Boa. A pessoa fica me olhando assim... Juro pra você, a pessoa fica me olhando assim, ó. Não, então, é porque eu acho que a próxima vez a gente podia fazer isso aqui. Né? Você vê que você não tá falando pra pessoa que ela tá errada. Você não tá jogando a culpa em alguém. Você não tá falando que isso vai acontecer de novo. Vamos voltar aqui ao problema do queijo ou da chopeira com problema. Você centraliza no problema. Volta pro problema. A pessoa vai pro pessoal, volta pro problema. Depois você chama a pessoa e fala, não leva aquilo pro pessoal. Eu faço muito isso. Eu tô entregando se algum funcionário meu ver isso, vai ver minha técnica. Chama ele no canto e fala assim, não leva pro pessoal aquilo que aconteceu. Tá? Eu já agi errado algumas vezes, já fiz isso e tal. Eu percebi que eu tinha que melhorar nisso, naquilo, isso tira o nosso foco, Então, existe uma conversa, uma diligência, porque sempre tem mais de uma pessoa, às vezes, numa problemática, e existe uma conversa individual que envolve o psicológico da própria pessoa, que você tem que entender, né? Sim. Então, a minha técnica é voltar pra questão. Não, e isso é uma técnica mesmo, é você... Eu não sei se mas é assim. É separar problemas das pessoas, que a gente diz, né? Porque as pessoas, elas tendem sempre a desfocar do problema e querer focar numa pessoa. É natural do ser humano, porque ele se sente muito compelido quando ele vê um problema, né? As pessoas não gostam de errar, né? Assim,
Normalmente. Ninguém gosta de errar. Né? E o que eu falei da última vez que eu tive um conflito desse foi, gente, eu tô feliz que eu tenho você preocupado com isso. Eu tô feliz que você reagiu dessa forma, porque se fosse uma pessoa serena numa situação dessa, eu preferia ter uma pessoa igual você, revoltada com essa situação. Mas usa essa energia pra gente resolver, senão fudeu. Se ficar na energia aí de autodestruição, fudeu. A gente vai ficar aqui até amanhã discutindo, entendeu? É uma loucura. Golaço isso. Não sei, tá dando certo até então. Não, é muito bom. Às vezes é muita testosterona junto, que é um mercado muito masculinizado, né? Junta 3 homens, papapá, no meio do nada um bate nas costas do outro e fala, não gostei disso aqui. Eu falei, ih, fudeu. É muita testosterona junto aqui. Imagina, né? E uma coisa que também acaba acontecendo dentro do mercado empresarial é que as pessoas, elas são muito competitivas, né? É natural também do ser humano. E aí o que acaba acontecendo é que se você é competitivo, você quer ganhar. E ganhar, muitas vezes, é um objetivo pessoal, né? Não é um objetivo coletivo. E aí você volta pro ego, né? Aí é muito complicado. Aí você tem que transferir de uma forma conectar o individual com o coletivo também, né? Fazendo isso aí. Que a empresa crescer, você vai crescer. Você está construindo carreira de uma empresa que está crescendo. Você prefere estar numa empresa que está crescendo ou você prefere que você tenha passado ou tenha construído uma empresa que só houve reclamação nesse seu setor? Tipo, não vou falar assim, né? Mas basicamente é isso. Pô, tá dando aula aqui, Rodrigo. Eu não! Pô, aqui, tirando onda, tá falando de mim. Pô, é exatamente isso. Eu gosto da parte psicológica do negócio, sabe? Eu até pensei em estudar isso de alguma forma, que eu adoro a psicologia de alto impacto, assim. Aquela que promove a pessoa pra cima. Sim. E pega uma situação ruim, às vezes faz ela ser melhor, né? Sim. Às vezes. Sim. A empresa, eu acho, na minha opinião, que ela melhora as pessoas. A empresa, ela tá ali pra... E quando eu chamo a pessoa no canto, eu falo isso. Gente, a empresa, o trabalho, não é à toa que falam que o trabalho dignifica o homem. Porque o trabalho, ele faz você poder ser melhor a cada dia, né? Sim. Então, a gente tá aqui pra ser melhor. Eu tô aqui pra ser melhor, você tá aqui pra ser melhor. Então, essa psicologia de alto impacto, pegar uma situação negativa e falar, cara, será que eu não tenho que melhorar isso em várias esferas da minha vida? Como que tá a minha relação social, no geral? Eu ajo assim também no social? Isso é legal. Pô, maneiro, hein? Eu gosto disso. Mandou bem. Você sabe que eu não era assim, cara. Quando eu viajei, eu era um cara extremamente arrogante. Eu era um babaca, eu acho. Sério, eu acho que eu era um babaca. Você fala, né? Eu acho que eu era um babaca. Porque eu fui promovido muito cedo onde eu trabalhava. Com 22 anos eu já era gerente. Acho que você me contou isso. Contei? Acho que sim. Enfim, eu era um babaca. Basicamente, com 22 anos eu era um babaca, aí eu fui nos Estados Unidos e aí o cara chegou assim pra mim, fez um assessment, um teste e tal. Falou, caraca, cara, você é inteligente, você, tirou notas boas aqui, você normalmente brasileiro manda mal nos Estados Unidos, porque é inglês, porque é conta, porque é um monte de coisa. E, você tá mandando muito bem, mas você tem um problemaço aqui, que é pensamento positivo. Sério. Ele falou, você tem um problema seríssimo que é pensamento positivo. Eu falei, como assim? Ele falou, você tem um mindset, uma cabeça de que tudo é uma merda, que a vida é uma merda, que tudo é uma merda, que as pessoas são uma merda. E isso é um problema pra você. Aí eu ainda fui arrogante com o cara. Eu ainda cheguei pro cara e falei, então se eu pensar bonito... as coisas vão dar certo. O Rodrigo é um pouco assim, ele é meio pessimista também. Você questionou. É sempre bom ter uma visão de cada dentro da empresa, né? E aí eu falei isso. O que ele fez? Ele falou o seguinte, eu sabia que você ia falar isso, por isso eu tô te dando uma pesquisa do MIT aqui. Ele sabia que eu era pragmático. E ele falou, aqui tá a pesquisa, um calhamaço gigante. Leia tudo, depois você me fala. Leia tudo em 3 dias. Era mais de 700 páginas, porque eu tinha que terminar o curso. Já era no final que ele me deu esse feedback. Era o feedback pra terminar o curso. Então, 3 dias depois. E do MIT. E do MIT. E ele falou, eu vou te dar isso, porque eu sei que você é assim. E aí eu li. E é provado cientificamente que pensamento
positivo não na nossas coisas, pelo amor de Deus, né? Segredo, não é nada disso. Sim. Mas é provado cientificamente que a positividade influencia as pessoas. E eu entendi que se eu não tivesse essa tua cabeça aí, eu não ia conseguir ser líder. Eu não ia conseguir ser gerente. Não sei se a minha cabeça em que sentido, assim? De agregar as pessoas, sim. de não focar no problema, porque o problema é um ponto pessimista, né? Ou melhor... O problema é um problema. Ou melhor, você olhar para o problema e você tentar achar quem errou, mas não achar na solução. Sim. Isso é um pensamento negativista, né? Pessimista. Agora, quando você fala, cara, beleza, aconteceu. Como vamos solucionar? Para frente, o futuro é sempre positivo. O passado, normalmente, é negativo. As pessoas... Inclusive, vai uma dica aí para vocês. Todo mundo que fala muito de passado, normalmente é uma pessoa que ela tende a ter pensamentos mais negativistas, que foca mais no problema. As pessoas que remoem muito o passado acabam fazendo isso. As pessoas que falam muito de futuro, normalmente são um pouco mais ansiosas e têm um pensamento mais progressista, porque elas querem olhar sempre para frente. Por isso que CEOs, normalmente em assessment, eles têm pensamento, eles são criativos, porque eles têm pensamento de futuro, eles querem olhar para frente. E meu pai tem totalmente esse perfil. Porque existe também uma confusão entre ser negativo e ser conservador, né? Ah, sim, exato. É diferente. Então é sempre importante até ter uma pessoa mais conservadora na empresa que vai falar, cara, lembra daquele cenário negativo ali? Pode acontecer, tipo... Aí você cria cenários. Uma das maneiras de você escapar um pouco também desse pessimismo, pensa em cenários, assim. Cenário muito bom, cenário razoável, cenário muito ruim. Sim. Todos são prováveis de acontecer. O que a gente vai fazer no plano A, B, C, se acontecer, mas... Nosso foco é que o A aconteça, o melhor cenário positivo aconteça, né? E não pode ser muito fora da casinha mesmo, porque o positivismo excessivo também é uma coisa que não é saudável, né? Porque a pessoa às vezes está no mundo de Nárnia e tem ideias loucamente que não estão ali na nossa mão. Então acho que tem que ter um equilíbrio, que eu acho que envolve exatamente esse poder de execução, que para mim é muito forte isso na gente. De você ser... Meu pai é um cara muito positivo, assim. Ele, se ele acha que pode pleitear com um órgão governamental uma causa para o setor cervejeiro, ele fala, não, a gente vai conseguir, a gente vai se reunir com cervejeiros e vai levar até o Congresso, tipo assim. Então, assim, ele é muito poder de execução, mas um lado muito positivo também. Porque tudo, assim, o nosso desafio é tudo que a gente cria de ideia maluca. Se a gente não realizar, não acontece. Realmente não acontece. E isso botou a gente um pouco o pé no chão em relação a ser muito positivo também, que não é uma coisa muito boa, né? Eu não vejo muito com bons olhos o positivismo excessivo. Até a tecnologia, redes sociais, aquela pessoa que tem aquele positivismo tóxico, né? Que a vida é bela, a vida é maravilhosa, vai estar tudo certo, sei lá o quê. Enfim, já se chamam até de positivismo tóxico, como também o negativismo. Tóxico, né? Não, eu concordo 800%, assim. Bom, a minha visão também disso, né? Não, eu concordo 8 milhões por cento, porque, isso daí é um saco, e agora que a gente cada vez mais tá com essa era digital, todo mundo falando, é um porre. Verdade é isso, eu fico revoltado. Essa era digital leva muita informação, mas leva muita coisa... chata também, né? Bianca, queria te agradecer. Rodrigo já tá apontando ali pro relógio. Que quero agradecer. Queria te agradecer demais pela vinda. Vou cobrar a cerveja depois, né, Rodrigo? Sim, eu vou ter uma aula. Vou ter uma aula nesse chopp, né? Boa. De gestão. Demais. Muito obrigado por você ter vindo, ter contado um pouco aí da sua história, ter falado aí dos seus próximos passos. E agora, dá o recado aí pro pessoal achar para comprar cerveja em Noia, onde é que compra, como é que faz. No Rio de Janeiro mesmo? Pode ser. Bom, online, pro Brasil inteiro, a gente está no Empório da Cerveja, é o nosso maior cliente de e-commerce hoje, online no Empório da Cerveja. E no Rio de Janeiro, entra no @noigastronomia, que lá mostram todas as nossas casas espalhadas pelo estado.
Também tem o @cervejanoi, né? E lá também tem informações sobre o delivery em casa e como você recebe o seu produto em casa também. Boa, legal. Galera do Papo de CEO, estamos hoje com Bianca Buzin. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar. Se tiver qualquer questionamento, quiser também dar sugestão aí do Papo de CEO, manda aí um DM no Instagram. Sabe que eu respondo todo mundo. É isso e até a próxima.